Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Espero que sim. Cada dia que passa, o momento da gente se reencontrar vai ficando mais próximo, né? E em breve nós estaremos juntos, lado a lado, na nossa escola querida. Então, a aula de hoje, ela significa o início do nosso terceiro bimestre, tá? E nesse terceiro bimestre, nós iremos discutir um pouco, tá, sobre organismo humano, movimento e saúde. Falando, nesse primeiro momento, especificamente sobre a diferença, tá, entre a atividade física e o exercício físico. É muito comum as pessoas se confundirem e atribuírem o mesmo significado para os diferentes termos, né? Tanto para a atividade física quanto para o exercício físico. Porém, eles não são sinônimos, ou seja, eles não significam a mesma coisa. Certo? No entanto, eles não são termos permutáveis, porque o exercício físico, ele faz parte digamos que ele é uma subcategoria da atividade física em si, que é algo muito mais amplo e iremos discutir a partir de agora. Então vamos lá. Professor, então, qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Aí nós temos duas imagens, tá? Na primeira imagem nós temos uma mulher varrendo a casa, limpando, fazendo atividade doméstica. E na imagem ao lado nós temos a imagem de uma mulher correndo, tá? Que representa o exercício físico em si. De forma simples, para que vocês entendam, e aí a partir do próximo slide a gente vai falar de forma mais profunda sobre cada um deles. A atividade física são todas as atividades corporais que fazem com que a gente tenha um gasto energético acima do nível basal, ou seja, acima do nível de repouso, ou seja, qualquer atividade que faça com que a gente gaste energia é considerada atividade física. Enquanto que o exercício físico, ele para a atividade para ser considerado como exercício físico é necessário que ela aconteça de uma forma planejada, bem elaborada e que tenha um objetivo em questão, tá? O objetivo da pessoa que está varrendo a casa fazendo essa atividade física é deixar a casa limpa. A pessoa que faz exercício físico, a corrida, por exemplo, ela tem um objetivo de melhorar o seu rendimento, ela tem um objetivo de emagrecimento, de melhorar a capacidade cardiorrespiratória, ou seja, a sua resistência, e entre outros vários objetivos. Então vamos lá. Falando especificamente sobre atividade física, ela é qualquer movimento corporal produzido pelo músculo esquelético que resulta em um pequeno aumento calórico acima do repouso. Por exemplo, e aí nós podemos classificar como atividade física uma pequena caminhada até o ponto de ônibus ou até a padaria, aquela caminhada que fazemos para nos deslocar de um local a outro. Ah, professor, então peraí. O senhor falou que a caminhada ela é considerada uma atividade física. Perfeito. Mas se eu fizer uma caminhada com o objetivo de emagrecimento, então ela já não é mais considerada uma atividade física, ela é considerada um exercício físico. E aí nós temos a importância de levar em consideração o significado da prática que você está realizando. Enquanto você caminha para ir para o ônibus, ou para pegar o ônibus num ponto, ou para ir até a padaria comprar pão, ou para ir à casa de um amigo, até mesmo ir para a escola, é considerado uma atividade física, porém, ela não é considerada exercício físico por conta do objetivo em si. Ah, mas aí eu saí de casa, fui na orla, caminhei durante uma hora. O meu objetivo foi é, melhorar um pouquinho a minha condição física, a minha aptidão cardiorrespiratória. Ah, não, mas eu caminhei ao redor do meu condomínio durante 30 minutos. Meu objetivo era relaxar a mente, descansar um pouco a minha mente enquanto eu cansava o meu corpo. Aí também é considerado um exercício físico, porque ele provoca benefícios que vão além da, da prática em si, tá? Enquanto isso, o exercício físico, que nós estávamos falando, é uma atividade que consiste em movimentos corporais programados, assim como eu falei no início da aula, estruturados
e sistematicamente repetitivos, que têm como objetivo melhorar o condicionamento físico, por exemplo. E aí nós podemos considerar como exercício físico tanto a dança, seja ela praticada como uma forma de lazer, de entretenimento, quanto a natação ou até mesmo a caminhada diária com intensidade moderada, que eu dei no exemplo anterior. E aí nós tínhamos esse quadro para deixar bem claro, tá, os diferentes termos. Atividade física, qualquer movimento do corpo que resulte em aumento do gasto energético. Exemplo, andar, dirigir, limpar a casa. Exercício físico, ação planejada e estruturada que pode utilizar diversas modalidades esportivas. E aí eu citei o exemplo da luta, musculação e corridas. Para que vocês possam ter uma ideia, todos os esportes eles são considerados como um exercício físico, tá? Só para que vocês... Todos os esportes que utilizem o movimento corporal, né? Porque a gente viu recentemente, no último bimestre, que já tem alguns esportes muito comuns no ambiente eletrônico, por exemplo. E aí nós já entramos numa discussão muito interessante, porque o exercício físico ele pode ser utilizado como uma ferramenta não medicamentosa e muito eficiente contra as doenças crônicas, metabólicas, que são resultantes de um estilo de vida sedentário. Tá? E entre seus benefícios destacam-se a redução da gordura corporal, melhoria do sistema cardiovascular, aumento da sensibilidade à insulina, redução do LDL e aumento do HDL, tá? E o que isso quer dizer, professor, quando o senhor fala que é uma ferramenta não medicamentosa? Quer dizer que o exercício físico, em alguns casos, ele pode ser considerado como um remédio no combate, tá? Até mesmo para diminuir os agravos de diversos tipos de doenças crônicas e principalmente para prevenir que você adoeça. Então não tem segredo. O exercício físico aliado com uma boa alimentação e um tempo de descanso adequado, eles formam um tripé fundamental para que você possa ter uma saúde em dia, uma qualidade de vida interessante e aí você vai colhendo os frutos ao longo de toda a sua vida. E é muito importante que vocês, tá? Mesmo nesse período que vocês estão em casa, isolados, continuem praticando atividades físicas. Sejam elas de forma recreativa, tá? E aí eu cito novamente o exemplo da dança e até mesmo as atividades que exigem um pouco mais de repetição, que geralmente são um pouco mais cansativas, mais chatas, como os exercícios de ginástica aeróbica localizada, né? Aqueles treinamentos em forma de circuito também são muito interessantes para que vocês possam não apenas fazerem sozinhos, mas que vocês possam englobar todos os seus familiares que dividem o lar. Então, continuando. E é importante que a gente ressaltar que não existe a quantidade suficiente para o exercício físico em si, tá? É fundamental ressaltar que você deve levar em consideração as suas limitações pessoais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, porque cada pessoa responde de uma forma diferente ao mesmo exercício, por exemplo. Mas a gente tem uma recomendação mínima que para se manter a qualidade de vida, existe uma relação de causa e efeito, que pouca atividade é melhor do que nenhuma atividade e mais atividade até certo ponto é melhor que pouca, ou seja, quanto mais ativo o indivíduo, acredita-se que mais saudável ele seja. Porém, se você faz muita atividade física, principalmente atividades aeróbicas, caminhada, ciclismo, etc., você acaba sobrecarregando o seu organismo de diferentes formas. E aí, nós temos um espaço que a gente chama onde a janela imunológica ela fica aberta, digamos assim. Isso o corpo fica mais vulnerável porque seu organismo ele precisa se recuperar daquele esforço que foi proporcionado. Então, é aquela questão, né? Tudo de mais e tudo de menos acaba fazendo mal de alguma forma. Os extremos nunca são saudáveis. Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção em relação a isso, tá? Seguindo. No entanto, nós temos o Conselho Americano de Medicina do Esporte, que, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que adultos entre 18 e 65 anos mantenham-se
no mínimo 30 minutos de atividades físicas, tá? Intensidade leve, moderada, alta por dia, por semana, desculpa, 5 vezes na semana, ou seja, por 5 dias. E aí a gente totaliza 150 minutos de atividades físicas semanais. Falando apenas sobre as atividades aeróbicas. Entre isso, é fundamental que a gente também faça treinamento de força, tá? Que são aqueles exercícios de agachamento, por exemplo, flexão de braço, entre outros. Enquanto isso, para crianças e adolescentes, assim como vocês, a OMS recomenda 60 minutos de atividades físicas diárias, com atividades que vão de intensidade moderada a alta. Aí isso inclui a bike, a dança, como falei, esportes, sejam eles coletivos ou individuais, e diferentes outras práticas que a gente pode utilizar como forma de promover um estilo de vida ativo. E aí, eu deixo alguns exemplos para vocês da intensidade das atividades físicas, tá? Leve, tomar banho, fazer a barba, dirigir, lavar a louça, arrumar a casa, a cama. Moderada, a jardinagem, jogar vôlei, hidroginástica, pedalar, caminhar de forma rápida e intensa, subir escada, nadar, pular corda, jogar futebol e corrida, só para que vocês possam ter um parâmetro, tá? Continuando. Para isso, nós temos alguns princípios, tá, que são levados em consideração quando falamos de exercício físico em si, quando falamos de treinamento físico. E esse é o da individualidade biológica, ou seja, cada indivíduo responde de uma forma diferente ao mesmo exercício, assim como falei para vocês no início da aula. E aí essa imagem representa diferentes corpos, né, entre homens e mulheres, que fazem com que vocês possam imaginar que o mesmo exercício que eu faço, talvez ele possa te provocar algum dano, ao invés de gerar benefício. E para isso são levados em consideração diversos fatores, como a idade, sexo biológico, classe social, também influencia muito, tá? Porque isso acaba refletindo na forma de alimentação, os alimentos mais saudáveis, menos saudáveis, que possuem mais nutrientes, menos nutrientes, a disponibilidade do tempo e vários outros fatores. Porém, quase nunca o exercício da Maria, que foi a personagem que utilizei, vai responder da mesma forma em Joana. E, atualmente, a gente tem um grande problema na internet, tá? Que são encontradas muitas informações irreais, deturbadas. Em especial nas redes sociais, destacando o Instagram, sendo comum os alunos chegarem nas academias, por exemplo, com seu treino pronto. E aí nós temos uma encenação, tá? Vou aumentar aqui para vocês, ó. Amiga, acabei de ver no treino no stand da blogueira o treino de perna que ela fez ontem. Vamos copiar? Sério, amiga, vamos. Vamos sim. No sonho eu tenho pernão igual dela. E aí nós temos um problema, tá? A blogueira, ela tem capacidades físicas desenvolvidas de uma forma diferente da Joana ou das personagens que estão aí para vocês. Por isso, fica aqui a orientação. Não façam atividades, treinos mais pesados e intensos que vocês viram na internet, o que fulano faz, o que ciclano lhe passou, sem antes lhe avaliar pessoalmente. Priorize as atividades de lazer que você já costuma fazer, que você já faz de uma forma agradável, porque aí você tem uma segurança que não vai ter nenhum tipo de lesão ou agravo para a sua saúde, tá? Só para concluir, geralmente retirado, copiado no blog de algumas celebridades fitness, falando sobre os treinos, tá? O grande problema do Instagram. Por isso é tão importante ressaltar aqui a orientação e prescrição de treinamento físico apenas com um profissional de educação física. E aí eu deixo essa pirâmide de atividade física para vocês. A base, ela deve ser formada por atividades básicas, certo? Como passear com o cachorro, carregar mantimentos e caminhar até o trabalho, por exemplo.
subir escadas, caminhar até o supermercado, estacionar longe do trabalho. E aí nós temos as orientações. A segunda e a terceira faixas são exercícios aeróbicos, que também podem ser realizados como uma forma de recreação, as atividades de lazer e os treinamentos de força e flexibilidade. E lá no topo, o mais importante nesse período que nós estamos vivendo: reduzir o tempo sentado, o tempo deitado, o tempo que nós estamos parados. Tá? Então, período na internet, tempo dedicado à TV, à leitura e uso do computador, ele deve ser levado em consideração com muita atenção, para que você possa ficar o mínimo de tempo possível parado, sem realizar movimento. Porque aí, digamos que o seu corpo enferruja, né? Imagine que o seu corpo é um carro. E aí, quando nós deixamos o carro muito tempo na garagem, quando nós precisamos utilizar ele, infelizmente, praticamente em todas as situações nós vamos encontrar algum tipo de problema. Enquanto que o carro que está sempre em uso, o seu dono ele consegue avaliar bem e nunca vai deixar aquele carro quebrar, nunca vai deixar aquele carro ter problema. Claro, se ele tiver a atenção necessária. Então pensem dessa forma com o corpo de vocês, tá? Ele precisa estar em movimento para que ele possa estar bem. E é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos estender a nossa discussão falando sobre outros tópicos que são muito importantes e relacionando com contextos atuais, falando sobre o sistema imunológico, a questão do emagrecimento e saúde, a hipertrofia muscular, que eu percebi que também faz parte do interesse de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem deixar aqui nos comentários, podem deixar lá no portal, que aí nós vamos esclarecendo e proporcionando grandes momentos de aprendizagem nesse novo formato EAD. E lembre-se, tá? Nosso encontro terça-feira com roupa prática, sempre. Tchau, tchau, galera. Até mais.